um experimento foi feito com ratos na década de 50 e foi realizado na tentativa de provar que a humanidade deixaria de existir se acontecer um grande aumento de pessoas no mundo. O experimento também foi considerado perigoso pela comunidade científica e, ao mesmo tempo, um dos mais assustadores da história, porque trouxe resultados inacreditáveis e, mesmo repetido várias vezes, o resultado parecia ser o mesmo. Fala galera, eu sou o Sami e bem-vindo ao Mentalmente Geek. Conheça agora o experimento chamado Universo 25 ou Utopia dos Ratos. Em 1954, John Carl, pesquisador e especialista em comportamento animal, começou a trabalhar no laboratório de psicologia do Instituto Nacional de Saúde Mental. Ele decidiu refazer pela 25ª vez o experimento que ele dedicou grande parte da sua vida, só que dessa vez focando em como os roedores se comportariam em um ambiente totalmente controlado. O projeto foi chamado por ele mesmo de Utopia dos Ratos, pois os roedores remontavam um tipo de estrutura social que os homens jamais alcançariam. O objetivo principal do cientista era analisar os efeitos da densidade populacional e as consequências causadas com base nos padrões do comportamento dos ratos. Para esse experimento, foi construído uma espécie de mini-cidade equipada com todos os elementos essenciais para que os animais tivessem uma vida perfeita e sem muito esforço, diferente de como é a vida na natureza. Tudo feito em um espaço que abrigaria uma população máxima de 2.200 ratos. O experimento então começou com 4 pares de ratos saudáveis que foram soltos para dar início à nova sociedade. Nos primeiros 104 dias, identificado como fase de estrutura, os animais se ajustariam ao habitat e construiriam seus ninhos. Quando a fase de exploração começou, em que os animais se encontravam e reproduziam, a cada 55 dias a população passou a dobrar de tamanho, do paraíso ao inferno. Em 315 dias, o experimento tinha se tornado um verdadeiro inferno, com uma população de 120 ratos. Carl percebeu que os ratos de baixa hierarquia, que eram tímidos e passivos, começaram a interromper o acasalamento quando se viram rejeitados pelas fêmeas. Sem terem mais um papel na sociedade, eles se afastaram dos grupos e somente comiam, dormiam e às vezes brigavam com os demais marginalizados. Os machos dominantes adotaram um comportamento muito agressivo, atacando os demais e os provocando sem nenhum motivo. Alguns mudaram de gênero, se tornando homossexuais, por exemplo. Chegavam até outros grupos que atacavam as fêmeas e compravam qualquer rato, independente do sexo. Por vezes também, os dominantes lançavam episódios de violência que terminavam em canibalismo, e mesmo havendo comida o suficiente para todos. Enquanto os machos abandonavam seus papéis naturais dentro da colônia, as fêmeas tiveram que cuidar dos seus ninhos por conta própria. Por isso, adquiriram um comportamento agressivo, que acabava sendo direcionado em forma violenta contra os próprios filhotes. Algumas chegaram a abandonar as ninhadas, gerando uma taxa de mortalidade de 90%. O pesquisador definiu como fase de inércia devido ao colapso de papéis sociais e aglomeração excessiva. A insanidade social. Em 560 dias de experimento, os roedores perderam a capacidade natural de agir como ratos. Assim, foi concluído que a mudança seria permanente, chegando a uma taxa de mortalidade de 100%. Então, John declarou que a colônia entrava em uma fase de morte. Dessa forma, o Universo 25 se aproximava da sua extinção. A geração jovem de ratos cresceu em meio a um ambiente irregular, sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade e maternidade, instruções de acasalamento e marcação de território. Ou seja, perderam totalmente o instinto natural de sobrevivência da sua espécie. Eles apenas comiam, bebiam e se limpavam. Nomeados belos pelo cientista, esses eram vistos como uma geração sem propósito de vida e reclusão, sendo os responsáveis por ocasionar a primeira morte da colônia, ou seja, o fim do desejo de um futuro. A segunda morte, como observou Carl, aconteceu com a extinção total da Utopia dos Ratos. O experimento foi publicado na edição de 1962 pela revista Scientific American. E apesar de ter recebido muito apoio da comunidade científica,
O estudo de Cowhall também foi questionado e classificado como perigoso. E o que nós podemos aprender com tudo isso? A conclusão do cientista foi que os ratos, assim como os seres humanos, precisam ter uma identidade formada e um propósito de vida definido dentro da sociedade, e que os estímulos como estresse, ansiedade e instinto de sobrevivência tornam necessário o engajamento na sociedade. É importante que cada indivíduo tenha e assuma seu papel na sociedade. Sem isso, corremos um grande risco. Mas agora me diz aí nos comentários qual a sua opinião sobre isso. E deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos interessantes. Agora escolha um dos vídeos que eu te recomendo aí na tela e até mais!